Ao versículo 11, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Obrigado. Nós estamos falando sobre encontros impactantes, quando um simples encontro se torna em uma impactante transformação. Temos aprendido com alguns encontros de Jesus aqui no texto ou no Evangelho de João. E hoje eu quero aprender desse encontro de Jesus com a pecadora. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim o texto sagrado: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos assistir um vídeo que conta um pouco dessa história a nós. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou.
e não peques mais. Os encontros de Jesus sempre provocam alguma coisa. O que mais me chama a atenção e o que é mais interessante é que aqueles que andavam com Jesus já estavam se apercebidos de que Jesus não queria se encontrar com os santos. Ele não queria se encontrar com aqueles purificados, prepotentes, arrogantes, que julgam não necessitar de mais nada. Não. Jesus quer se encontrar com Nicodemos, um homem que tem medo de ser visto na sua companhia e já não sabe como lidar com essas questões, com os seus temores e com perguntas sobre a vida que realmente são interessantes. Ele quer se encontrar com aquele ou com aquela que leva uma vida desregrada. Ele quer se encontrar com aquele e com aquela que vive com traumas do passado, oferecendo, dando-lhes uma segunda chance para continuar a viver e erguer a cabeça e superar os erros cometidos no passado. São com esses que Jesus quer andar. E quando eu olho para isso, a percepção que eu tenho, e a palavra de Deus nos garante isso, é que a graça de Deus, a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. O que o homem mais necessita, o que o homem mais precisa é da graça de Deus. A graça é o que nós conhecemos como o favor imerecido de Deus. Nós não a merecíamos, mas Ele bondosamente, misericordiamente, graciosamente, Ele nos deu. E é por causa dessa graça, é por causa dela que eu e você, nós somos amados de maneira e de forma incondicional, perdoados imerecidamente. A história dessa mulher que nós acabamos de ler, que nós acabamos aqui de ouvir, essa mulher apanhada em flagrante adultério, é um dos maiores exemplos do gracioso perdão de Deus. E a esse encontro, o encontro de Jesus com a mulher flagrada em adultério, eu chamo de o encontro de Jesus com a pecadora. E como em todos os encontros que já vimos até aqui, a pergunta é: o que eu e você podemos aprender desse encontro? Quais lições podemos tirar dessa história para a nossa vida prática? Quais lições podemos aprender? Quais ensinos podemos tirar desse encontro de Jesus com a pecadora? Se não, vejamos. Em primeiro lugar, queridos irmãos, o encontro de Jesus com a pecadora nos ensina que todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. É a primeira lição, primeiro ensino. Todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Se você perceber aí, nos versos de número 3 em diante, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, o que dizes? Quando nós olhamos para esse contexto, a gente vai entender o porquê que esses homens estavam desse jeito. Era festa em Jerusalém. Os escribas e os fariseus estavam cheios de inveja de Jesus. O capítulo 7, o que antecede a esse texto que lemos, mostra-nos que eles queriam matá-lo. Está lá no versículo 19 do capítulo 7. Eles queriam prender Jesus. Está lá no versículo 30. Eles mandaram os guardas prender a Jesus. Está lá no verso 32. Só que quando os guardas, eles vão prender Jesus, eles ouvem os ensinos de Jesus, e ao ouvirem os ensinos de Jesus, eles ficam admirados, eles ficam todos eles embasbacados com aqueles ensinos e que não conseguem prender Jesus. Eles voltam então sem Jesus, e aí os fariseus, os escribas, eles ficam ali furiosos. Está lá no verso 47 do capítulo 7.
A multidão então se dispersa daquele dia, e já no outro dia, bem de madrugada, Jesus gostava de levantar pela manhã, bem de madrugada, ele volta a falar à multidão. Então, eles, os fariseus, esses escribas, lançam contra Jesus nesse incidente. E isso me leva a concluir o que os acusadores apresentam aqui, algumas atitudes que demonstram aqueles que têm esse hábito de acusar, porque o homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros, e aqui eles demonstram essas atitudes. Se não, vejamos, acusadores, eles têm uma atitude ou uma conduta muito grosseira, eles usavam a autoridade para condenar, e não para restaurar. Eles aqui eram detetives e não pastores. Esses acusadores foram grosseiros com a mulher e com Jesus. Eles foram grosseiros com a mulher em relação a ela, porque não se importaram com ela, não se importaram com a família dela. Ela era apenas uma peça de um jogo sujo que eles estavam tramando contra Jesus. Usaram-na para os seus propósitos desprezíveis, expuseram na vergonha, expuseram na humilhação pública. Agora, em relação a Jesus, eles queriam encontrar um motivo, uma razão, uma causa para acusarem e matarem Jesus. E assim, eles intentaram aqui fazer com que Jesus negligenciasse, quebrasse a lei de Moisés. Eles aqui tentaram jogar Jesus contra a lei romana. Eles tentaram jogar Jesus contra o povo. Acusadores têm essa conduta grosseira, não se importam com ninguém. Acusadores, segundo esse texto, a gente entende, eles têm uma conduta hipócrita. O que é hipocrisia, pastor Eliel? Hipocrisia é você falar uma coisa e agir contrário àquilo que você diz, ser totalmente o oposto. Isso é hipocrisia. E nós podemos ver vários sinais de hipocrisia neles, porque eles professaram grande zelo e reverência pela lei, pareciam ser guardiões dos oráculos divinos, eram santos homens que velavam pelo cumprimento fiel das Escrituras, mas em seus corações maquinavam mal contra Jesus. Eles querem guardar a lei, mas com o coração maquinando coisas ruins. Por isso que eles zombaram de Deus e da sua lei, desprezaram a lei que pareciam defender. Eles professaram uma grande preocupação pela moralidade privada e pública. Apresentaram-se como defensores da família. Eles se apresentam como gente que não pode permitir o erro. O adultério, de fato, é um atentado contra Deus. O adultério, sim, é pecado contra Deus, contra o cônjuge, contra os filhos, o corpo, a igreja em si. Mas eles não eram zelosos da família, não. A intenção deles era matar Jesus. A intenção deles era pegar Jesus no erro, era fazer com que Jesus cometesse um erro. Eles até mostraram grande respeito para com Cristo, porque eles o chamam de mestre. Eles chegam com toda a hipocrisia: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Só que enquanto nos corações forjavam mal contra Jesus, são traidores, são falsos, são mentirosos, são cheios de venenos e enganadores. A atitude deles são hipócritas, a conduta deles é uma conduta maliciosa. A malícia dos escribas e fariseus pode ser demonstrada pelo fato de que eles não se importaram com a vida da mulher. Eles expuseram essa mulher a uma situação de vergonha pública. Queriam eliminá-la como um objeto descartável. No coração deles não havia amor, não havia amor. Eles evocavam a lei para matar e não para amar o próximo, não para cuidar do próximo, não para estender a mão àquele que errou, àquele que tropeçou, àquele que caiu. Eles usam a lei para tentar, o propósito deles é tentar a Jesus. Eles fazem da lei, usam a lei como uma isca. Por isso que esses homens que gostam de acusar, eles têm uma conduta maliciosa. Eles chamam Jesus de mestre, só que eles não seguem Jesus, não obedecem o mestre Jesus, não andam como o mestre Jesus e não se comportam como o mestre Jesus. Eles são maliciosos.
a conduta reprovável. Reprovável. Por que são reprováveis? Porque eles não amavam a lei e eles nem aborrecem o pecado. Eles não buscavam a glória de Deus, eles buscavam a glória deles mesmos. Eles não estavam preocupados com a honra e o nome de Deus, muito pelo contrário, eles queriam que o nome deles se prevalecesse. O prestígio deles eram eles mesmos. Eles revelaram aqui ser parciais e preconceituosos, porque segundo a lei era para ser apedrejado o homem e a mulher. Agora o texto mostra que eles só trouxeram a mulher na presença de Jesus. Cadê o homem que estava com essa mulher? Por que eles não trouxeram o homem também? Por que eles também não colocaram o homem contra Jesus para dizer: Senhor, esse casal foi pego em flagrante adultério? Agora não, eles agem assim porque eles têm uma atitude reprovável, porque esse texto nos ensina isso, que homens gostam de acusar e julgar o pecado dos outros, por isso eles têm uma atitude e conduta reprovável. Eles foram culpados pela própria dureza de coração. Muitas vezes, queridos irmãos, eu e você agimos da mesma forma que esses homens. Quantas vezes nós também agimos assim, e mesmo sem ter nenhuma autoridade moral para julgarmos os outros. Antes de julgarmos os outros, nós devemos julgar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver como nós estamos, ver como nós estamos andando, para assim então podermos falar se é que podemos julgar alguém. Nós às vezes estamos cometendo os mesmos pecados que estamos apontando do outro. Muitas vezes nós fazemos isso. Jesus nos lembra que nós colhemos o que semeamos, e colhemos na proporção que semeamos. Se julgarmos os outros, seremos julgados, diz a palavra de Deus. E quando pronunciamos algum juízo, é como se estivéssemos assumindo o lugar de Deus. Só Deus pode julgar. Qualquer um de nós pode cair em tentação e praticar pecados que pensávamos que jamais iríamos cometer. Por isso que alerta do apóstolo Paulo: aquele que está em pé, cuida-se para que não caia. Cuidado. Toda essa atitude dos acusadores me leva a concluir, queridos irmãos, que os mais depravados e maus são os mais severos acusadores. Os mais depravados e maus são os mais severos acusadores, porque nessa grosseria de acusar, escondem quem de fato são de verdade. Mas eu aprendo uma segunda lição desse encontro com Jesus, de Jesus com a pecadora. Esse encontro de Jesus com a pecadora nos ensina, em segundo lugar, que Jesus veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores. Jesus, naquele cenário, ele se abaixa, escreve na terra, eles insistem, e tu, pois, o que dizem? Ele se levanta e diz para aqueles homens: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E diz a Bíblia que do maior ao menor, todos foram se retirando, acusados pelas suas próprias consciências, sua própria consciência. E quando Jesus se abaixa, ele olha para a mulher e pergunta: mulher, aonde estão todos os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele então responde para ela, e essas palavras são maravilhosas demais para quem precisa ouvi-las: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores, e ele demonstra que só o homem que está livre do pecado tem o direito de exercer o seu juízo sobre a falta dos outros. Jesus já havia advertido no Sermão do Monte que não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus falou que com a medida com que julgarmos, seremos julgados também. Ele alertou no Sermão do Monte sobre o perigo de querermos tirar o cisco no olho do irmão, quando na verdade temos uma trave em nossos olhos. O fato é, queremos exigir dos outros aquilo que muitas vezes nós não praticamos. Somos intolerantes com os outros
e complacentes com nós mesmos. Somos críticos com os outros e tolerantes com nós mesmos. Percebemos aqui que o alvo da missão de Jesus, salvar pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. E para isso, ele rasga o véu aqui e ele demonstra o pecado dos acusadores. Ele escreve no chão, e a Bíblia não diz o que ele escreve no chão. Não há relato do que ele escreveu. Não há relato do que ele escreveu ali naquele lugar, mas é muito sugestiva essa questão. Ele poderia ter escrito qualquer coisa, só que quando ele se levanta e ele diz essas palavras: quem tiver sem pecado, ou seja, quem tiver sem desejo de pecar, quem tiver sem nenhuma intenção para pecar, quem tiver com a consciência tranquila porque não peca, atire a primeira pedra. Atire. O que Jesus faz aqui, ele toca aqui no nervo exposto da ferida daqueles homens. Ele toca no âmago daqueles homens que estavam querendo acusar. O pecado deles era pior do que o pecado dessa mulher. Ela estava envergonhada, sem coragem de levantar o rosto por causa do seu pecado, mas eles nutriam a indiferença com a mulher, inveja e ódio de Jesus, e estavam tramando matar a Jesus. O pecado deles era maior, porque eles queriam matar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus aqui, para salvar os pecadores, não esmaga a cana quebrada, ou seja, ele não pisa, ele não humilha quem já está no chão. Perceba isso. Aquela mulher já estava humilhada, aquela mulher já estava envergonhada. Ele não a humilha, ele valoriza a lei, sim, ele expõe a gravidade do pecado, sim, mas ele acolhe o pecador para restaurá-lo. É isso que Jesus fez. É isso que ele faz comigo, com você, conosco. Jesus, com o seu silêncio e com poucas palavras, ele ensinou verdades profundas. Ele mostrou: a lei é santa, sim, o pecado é maligno, sim, nos afasta de Deus, mas o seu amor pelos pecadores é infinito. Ele ama, por isso que ele veio salvar os pecadores. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele não expõe os próprios acusadores à vergonha. Ele conhecia os pecados deles, ele sabia a intenção daqueles homens, só que ele faz diferente deles, que eles puseram aquela mulher ao ridículo. Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. Ele é Deus, ele é onisciente, ele sabia o que estava na mente e no coração, a intenção deles. Jesus sabia. Ele sabia do plano abominável deles. Ele poderia ter exposto aqueles homens. Ele poderia dizer: o que você está acusando ela? O que você fez semana passada? Ele poderia dizer o pecado de cada um daqueles homens. Ele poderia expor qualquer um daqueles homens que estavam tentando condenar aquela mulher. Mas o que é que ele fez? Nada disso. Ele agiu diferente, porque ele veio para salvar pecadores. Tanto aquela mulher quanto aqueles homens careciam da salvação. São pecadores, alvos da salvação de Deus, o nosso Pai. Por isso que ele age com misericórdia com a mulher. Ele veio não para condenar, mas para salvar. A mulher merecia morrer pelo pecado, sim, mas ele usa o seu poder não para matar, mas para restaurá-la, porque ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. É isso que ele veio fazer. É o texto que nós lemos no início do nosso culto. Ele, como pastor, ele veio buscar a ovelha que se perdeu, a ovelha que te desgarrou, a ovelha que está longe do aprisco. É isso que ele veio fazer, salvar pecadores. E ele deu a própria vida, porque o perdão não é barato. Queridos irmãos, aqui é onde eu e você precisamos rever as nossas atitudes como igreja. Se Jesus, o nosso Salvador e Mestre, ele veio cumprir a missão de salvar pecadores, qual é então a missão da igreja de Cristo nessa terra? Se o nosso Mestre, ele veio ao mundo para salvar pecadores,
Qual é então a minha, a tua, a missão da igreja? Também deve ser de salvar pecadores. Não de reprovar, não de acusar, não de dizer aqui não pode, aqui é diferente. Não! Temos que agir como Cristo, ser como Jesus, ser como Jesus. Mas eu aprendo uma terceira lição nesse texto. Em terceiro lugar, queridos irmãos, o encontro de Jesus com a pecadora nos ensina que o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. No versículo 11, a parte C do versículo, Jesus Cristo disse para essa mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus aqui lhe restaura a dignidade da mulher. Aqui nós podemos aprender algumas verdades sobre este ponto. Jesus, ele não diminuiu a gravidade do pecado, queridos irmãos. Ele não disse que ela era inocente, ou que o seu pecado não tinha importância. Jesus não tratou o pecado dela com leviandade, não. Ele não a mandou para casa como se nada tivesse acontecido. Ele não diminuiu a gravidade do pecado. Jesus não a condena, antes a perdoa. Somente Jesus tem condições morais de condenar aquela mulher. Mas o que ele escolheu? Ele escolheu perdoá-la. Ele escolheu salvá-la. Isso porque ele pagou o preço pelos pecados meus, seus e dela também. Ele quem pagou o preço. Ele a encorajou. Ele disse para aquela mulher: vai, vai mulher, vai. Ou seja, volte à vida, volte a viver. Não fique carregando os seus traumas, não fique carregando a culpa, não fique carregando esse sentimento com você. Você está livre, você está restaurada. Vai, mulher, segue a tua vida, mas sem pecado. A exortação dele é: vai, mas não volte ao pecado, não volte a pecar. Porque a natureza daquele que é perdoado agora é viver em santidade. Se ele me livrou da condenação da morte por causa dos meus pecados, agora eu então, que sou livre em Cristo, devo viver agora em santidade por Ele, para Ele e somente nele. Aí sim, queridos irmãos, andaremos em santidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Isso me lembra que é pela graça, somente pela graça, aquela mulher pecadora foi alvo da graça de Deus. Enquanto os homens queriam apedrejá-la, enquanto os homens queriam condená-la, a graça de Deus, a graça restauradora, a graça maravilhosa de Jesus, que maravilhosa graça, veio sobre ela para salvá-la, restaurá-la. Querido, certa vez Spurgeon disse em um dos seus sermões, ele disse assim: eu tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Nunca encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados a quem Ele livrou dos maus hábitos, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como crianças. E eu sempre ouço a mesma resposta: eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Quem se entrega, quem confessa, quem busca Jesus, sempre encontra o perdão e a salvação de suas almas. Todo pecado pode ser perdoado, todo pecador perdoado deve buscar a santificação. E com essa atitude de Jesus, eu afirmo com muita convicção, queridos irmãos, os mais santos são os mais misericordiosos. Os mais santos são os mais misericordiosos. Você quer ver uma pessoa que é santa, que tem uma vida santa na presença de Deus?
Olha a atitude de misericórdia dela. Porque arrogante não é assim. Agora a pessoa que é misericordiosa, que busca a Deus, ela é diferente. Essa mulher adulta, queridos irmãos, está presente hoje em tantos outros personagens discriminados e eliminados da nossa sociedade, da nossa comunhão também. A mulher adulta é o símbolo da mulher e do homem que sofrem com as acusações de seus pecados por hipócritas religiosos que, ao invés de cuidar, que ao invés de ensinar a andar em santidade, o julgam e o sentenciam. Vivemos hoje essa realidade. E às vezes esses hipócritas religiosos que gostam de arrotar santidade, achando que são bons demais, santos demais, eles às vezes acusam os outros, apontam o dedo nos outros de pecados que eles mesmos estão cometendo às escondidas ou escondidos. Por isso que essa mulher é símbolo dos que não podem reivindicar, símbolo dos pobres, dos mal vestidos, dos beberrões, dos drogados, dos discriminados, dos alcoólatras e de todos aqueles que estão sob o nosso juízo, que muitas vezes sentenciamos mais pessoas. Como igreja nós devemos ser diferentes, porque em algumas igrejas este legalismo está bastante enraizado, a ponto de os ouvidos estarem entupidos e impedidos de ouvir a mensagem libertadora dessa passagem bíblica. Nós não podemos esquecer que essa atitude de Jesus é a base, é a origem de toda a tradição de perdão que caracteriza a igreja de Cristo. O que é o perdão? É você perdoar incondicionalmente, não exigir nada, não exigir nada. Eu creio que essa mensagem é incômoda sim para muitos ouvidos, mas necessária para a nossa realidade como igreja. Como povo de Deus precisamos ouvir que como igreja temos que resgatar os valores da palavra de Deus, do que é você tratar com os pecadores, porque nós também o somos. A exortação de Cristo no final dessa passagem, vai e não peques mais, pode ser encarada como a nossa responsabilidade de tratarmos as pessoas que chegam até nós, ao invés de excluí-las, ao invés de eliminá-las, ao invés de expor ao ridículo, a gente estender as mãos e dizer: eu vou te ajudar, não peque mais. Qual é a tua necessidade? Por que você fez isso? Eu quero te ajudar nisso. Eu quero lutar com você. Eu quero orar com você. Quero caminhar com você. Precisamos de igrejas assim. Eu quero ter essa igreja aqui. Eu quero pastorear essa igreja misericordiosa, amorosa, que de fato exerce o que é cristianismo de fato, de verdade. Não apenas de nome. Não sermos crentes nominais. Eu sou crente, e daí? O que você está fazendo como cristão em prol daqueles que carecem da graça salvadora de Cristo? Como que você lida com eles e com isso? Por isso que a partir dessa exortação cresce a minha e a tua responsabilidade, tanto de igreja quanto nossa, de nos auxiliarmos mutuamente nas situações de queda, de tropeço, de fracasso, de desamparo, de marginalização, de opressão e de sofrimento. Precisamos ser essa igreja. Almejamos ser essa igreja. Eu concluo dizendo o seguinte, queridos irmãos: essa mulher foi condenada no tribunal dos homens, mas perdoada no tribunal de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Que eu e você, que nós possamos lembrar dessas lições aprendidas aqui nessa noite do encontro de Jesus com a pecadora. Todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Jesus vem ao mundo com a missão de salvar pecadores, e o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Hoje é o dia que o Senhor determinou e escolheu para que você estivesse aqui, para que eu estivesse aqui, para que todos nós estivéssemos aqui hoje e ouvíssemos essa mensagem.
ouvíssemos essa palavra, porque você é alvo do amor, do perdão e da misericórdia de Deus. E eu pergunto para você nessa noite que aqui está, diante dessa mensagem, quem é você dentre os personagens que foram apresentados? Será que você tem sido esses fariseus que gostam de acusar e apontar o pecado dos outros? Será que você talvez seja a mulher que está arrependida dos seus pecados e que não sabe mais o que fazer? Tem sido acusado constantemente pelos seus erros? Ou será que você é aquele que, semelhante a Cristo, estende as mãos para ajudar quem realmente precisa? Eu quero desafiar vocês nessa noite. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você e eu vou descer aqui, eu vou me ajoelhar, porque eu preciso orar com vocês e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque muitas vezes nós temos sido hipócritas, nós temos sido esses fariseus, nossas igrejas têm sido assim, legalistas demais, apontamos o dedo demais, achamos que somos bons demais, que entra alguém diferente aqui julgando já pela aparência, essa pessoa anda de um jeito diferente da nossa, já é contrário, não quero conversa, que é isso, que cristianismo é esse, que evangelho é este? Não é o evangelho de Cristo. Precisamos mudar, e começamos hoje, nos colocamos em oração. Então desafio você, que puder vir à frente, nós vamos nos ajoelhar e pedir isso a Deus.